a arte cristã, para mostrar um conteúdo, ela muda o jeito. Então vocês vão ver no corpo de Santa Inês, nas mãos de Santa Inês, no rosto de Santa Inês, não é uma menina, como a gente sempre viu nas imagens tradicionais, mas é uma moça, uma mulher forte, de um olhar forte e de um gesto forte. Então é uma imagem sacra, assim como pede a tradição da igreja. E a posição de Santa Inês também é simbólica. Ela está em pé, ela está sob um pedestal, e estar sob um pedestal significa dar um grau de importância à pessoa. Ela é uma pessoa importante porque teve muita fé e nos ensina a ter fé. Teve fé a ponto de enfrentar a morte por Cristo. Então ela está sob um pedestal. Ela não faz parte mais do nosso mundo. Ela está na eternidade. Essa parede é como uma janela aberta da eternidade para nós, e Santa Inês se mostra nela. Então ela tem um corpo já da eternidade, um corpo transfigurado. E o artista é convidado a fazer esse corpo transfigurado. Então a mão é um pouquinho maior, o gesto das mãos não parecem ser gestos anatômicos como nós conseguimos fazer. A cor da pele é uma cor diferente, não é uma cor rósea como a nossa pele, mas é uma cor amarelada para mostrar que Santa Inês está na eternidade. Os olhos de Santa Inês são olhos maiores do que os normais, para dizer que Santa Inês contempla aquilo que existe na eternidade e nos convida a contemplar as mesmas coisas. A boca de Santa Inês é uma boca fechada e pequena, para mostrar que o cristianismo é sobretudo contemplação e ouvir e não tanto falar. Então tudo isso está nos gestos de Santa Inês. Santa Inês, ela está vestida com uma túnica, e era uma túnica muito usada no Império Romano, de mangas largas e com essas faixas desenhadas nas mangas e no corpo da túnica. Desta túnica descende todas as túnicas litúrgicas que hoje são usadas pelos sacerdotes, pelos diáconos e até pelos ministros em alguns lugares. Então a igreja pegou dessa vestuária romana a veste para a liturgia. E Santa Inês está vestido com essa túnica branca e com essas faixas decoradas. Tudo que está em volta de Santa Inês é simbólico. Mas a primeira coisa, além de Santa Inês, nós vemos em volta dela dois instrumentos de martírio, dois elementos que lembram o martírio de Santa Inês. Sabe-se que Santa Inês, primeiro, tentaram a morte de Santa Inês através do fogo, mas o fogo não queimou o corpo de Santa Inês. Foi então que drasticamente foi morta pela espada. Pela espada, então foi degolada. E daí também descende o nome de Santa Inês, que é sinônimo de cordeiro. O nome de Santa Inês, Agnes em inglês, Agnese em italiano, lembram o nome Agnello, que é cordeiro. Então o próprio nome de Santa Inês lembra o cordeiro, que está então do lado de Santa Inês, olhando para ela. Assim como a morte de Santa Inês lembra a morte de um cordeiro. Então, tudo está afinado no nome Inês. Por isso que esses símbolos estão do lado de Santa Inês. Além destes símbolos, são importantes também a mão e a coroa que está no alto da parede. Podemos ver uma mão que cai com
que desce do alto com uma coroa. Essa mão é símbolo da ação, não é a mão de Deus, porque a primeira pessoa da Trindade ninguém viu, ninguém jamais viu. Nós vemos a primeira pessoa através da segunda, nós vemos o rosto de Deus através do rosto do Cristo. Então disse que é símbolo da ação de Deus essa mão, e essa mão carrega uma coroa, e a coroa é destinada a Inês, porque Inês foi capaz de enfrentar a morte. Então a coroa é o prêmio de Inês, como o prêmio de todo mártir, ou de todo aquele que soube viver a vida em Cristo. Então é a coroa da vida eterna, ela está em dourado. E podemos então falar já do dourado. Algumas coisas foram feitas com o dourado. A própria coroa é dourada. As faixas decorativas da túnica de Inês é feita também com detalhes dourados. E a auréola, que é essa coroa em volta, esse disco dourado em volta da cabeça de Santa Inês, que nada mais é do que a luz que emana da sua santidade, que vem de Cristo. Então é um símbolo solar, na verdade. É uma luz de santidade que brota, então, da vida de Santa Inês. Depois nós temos duas faixas embaixo, e nessas duas faixas tem presente uma frase. E as frases sempre acompanharam a arte sacra, que nos ajudam a ler o que está ali, a ler o significado. Foi escolhido Provérbios 4:9, que diz: porá em tua cabeça um famoso diadema e te cingirá com brilhante coroa. A frase mostra o que está acontecendo na pintura. Inês recebe a coroa e ela já está com o diadema. O diadema nada mais é do que uma decoração que, principalmente na época romana, se colocava na cabeça. Geralmente era feito de pano. Então essa é a frase que ilumina toda a pintura. E a palma, são duas palmas que são colocadas nas laterais. E é interessante dizer que a palma é uma árvore muito especial, até hoje para nós. Além da sua beleza e das suas várias qualidades e da sua majestade como árvore, ela é muito especial na arte sacra, porque é uma árvore que resiste ao tempo, às intempéries, à falta de água, e dura muito tempo. Então, desde o início, se usa a palma como símbolo da eternidade. E por isso que então seus frutos são frutos de vida, porque é uma árvore de vida, uma árvore eterna, e que designa a vida eterna. Então seus frutos são dourados, como vocês podem ver. Além desse significado de eternidade, a palma também é dada ao mártir como sinal de vitória sobre a morte. Então aqui nós não escolhemos colocar a palma na mão de Inês, porque Inês está com os braços abertos numa posição de orante, como nós quando levantamos as mãos para rezar o Pai Nosso. Inês está com os braços abertos numa posição de quem ora. Então as palmas estão do lado como duas plantas, e é interessante dizer, com 7 folhas cada uma. E o número 7 é o número bíblico e é o número perfeito. Por que é o número perfeito? O 3 mais 4, 7. O 3 é número eterno, podemos lembrar da eternidade. E o 4 é o número terrestre, lembra a perfeição da terra. Nós podemos pensar nos 4 pontos cardeais. Então o número 4 é o número terrestre. Então o número da terra mais o número do céu, o número 7. E aí nós podemos lembrar dos 7 sacramentos, dos 7 dons do Espírito. Então o número 7 é o número perfeito, o número completo, biblicamente e simbolicamente falando. Os lírios também, que estão significativamente presentes perto da Santa Inês, que geralmente os lírios são reservados à Virgem Maria.
Mas os lírios são símbolos de humildade, simplicidade, então, e de virgindade, e serve muito para também como elogio a Santa Inês, que morreu virgem. Então os lírios estão ali para simbolizar principalmente a virgindade da santa. E assim se compõe esse jardim eterno. Mas o nosso painel, que está no santuário, que tem toda essa importância que nós descrevemos, ele se divide em dois nas laterais, e são duas laterais bem diferentes. De um lado eu tenho o sacramento, a Eucaristia, e nós podemos aprender a chamar de reserva eucarística. É o próprio Cristo presente, nessa forma sacramental. E do outro lado é um lado devocional, nesse nicho, que nós podemos chamar de nicho, que é essa depressão na parede, né, ou esse buraco, vamos dizer assim, preparado para ser colocada a imagem de um santo. Então é um lado mais devocionista. E o outro lado, o lado sacramental, onde está a Eucaristia. Muitos podem se perguntar, por que colocar então o sacrário nessa lateral? Por que essa disposição do sacrário? Existe uma teologia por trás dessa colocação. E está longe de desvalorizar a presença eucarística, muito longe. Aliás, o contrário, está sendo valorizado com um lugar próprio, até com uma disposição muito elegante nessa capela, colocado no ângulo da parede, meio que também saindo dela, uma forma quase única. Então, por que colocar do lado? Nós sabemos que sob o altar acontece o sacrifício, que é o corpo e o sangue de Cristo, as formas do pão e do vinho que se mudam no corpo e sangue de Cristo. O sacrifício de Cristo que se repete novamente, liturgicamente, sob o altar. E eu pergunto, meus caros irmãos, qual é o significado de se fazer esse sacrifício se o sacrário estivesse atrás do altar? Então é preciso, são dois momentos diferentes, nós devemos separar. O momento em que se realiza o sacrifício e o momento em que a reserva eucarística é guardada principalmente para os doentes. Os primeiros cristãos reservavam a Eucaristia para os doentes. E só depois se começou a adoração à Eucaristia. Mas no primeiro momento, a preocupação principal era guardar a Eucaristia para os doentes. Então, são dois momentos diferentes. O momento em que se realiza o sacrifício e o momento em que o resultado, vamos dizer, desse sacrifício é guardado neste lugar, nesse cofre, nessa espécie de reliquiário da Eucaristia, que é o sacrário, que também é chamado de tabernáculo, que está na lateral. E nós fizemos uma decoração especial com uma frase de São João, que está escrito sobre o vermelho, e também o dourado, para simbolizar a importância deste lugar, da presença eucarística. A frase de São João, capítulo 6, versículos 32 a 33, fala justamente do pão descido do céu, que é Cristo, para a vida do mundo. Nós recebemos a Eucaristia para que nós tenhamos vida. Nós adoramos a Eucaristia para que nós tenhamos vida. Então, esse é o lugar da reserva eucarística na lateral. Para concluirmos toda essa
nossa descrição do que nós chamamos de iconografia da parede principal e do sacrário também, eu diria que não precisaríamos saber nada disso para poder contemplar essa imagem. Santa Inês é colocada de maneira frontal, ela olha a todos nós. Então basta olhar para Santa Inês e contemplá-la e observar o seu exemplo de vida, a sua coragem diante da morte, para que nós possamos entender com o coração toda essa pintura. É importante entender tudo isso que eu falei, mas é importante também rezar diante dessa imagem para que ela seja sagrada. Colocar o nosso coração, pedir a intercessão de Santa Inês para que ela nos abençoe. Contemplar através dos seus olhos grandes como ela contempla a existência de Deus e a presença de Deus. Muito obrigado.